Vic Vanilla é uma das figuras mais controversas da internet dos últimos anos. Desde que eu conheci o Vic pela internet, eu venho acompanhando toda a sua mudança. E o que eu vou te mostrar aqui agora é no mínimo chocante, é no mínimo apavorante essa reviravolta que o Daniel Mastral fez na vida do Vic Vanilla. Não sei se é uma farsa, não sei se é real. Eu só sei que o Vic Vanilla é muito controverso e nós precisamos falar sobre isso, porque pode ser um perigo eminente. Esse Vic Vanilla pode ser sim um perigo eminente, por isso vamos falar sobre o Vic aqui nesse vídeo com muita clareza, com muita sinceridade, ao mesmo tempo com amor pela vida, pela alma do Vic Vanilla, porque apesar de ser luciferiano, ele ainda é uma alma. E a Bíblia nos relata que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então vamos falar sobre isso. Seja bem-vindo. A sua presença para mim é um prazer. Então já dá o seu joinha, porque isso ajuda demais o canal no seu crescimento. Você que já conhece o Vic Vanilla, você acha que o Vic Vanilla pode se converter ao Evangelho de Cristo? Ele pode se converter a Cristo ou você acha que isso é impossível? Comente aqui a sua opinião. Ele diz que não acredita na existência de Cristo. Mas o que eu vou te mostrar aqui vai dar uma reviravolta, meu amigo. Você vai ficar de boca aberta. Comente aqui, você acha que Deus pode salvar o Vic Vanilla ou ele é um caso perdido? Comente aqui também, você já orou pela salvação do Vic ou você não está nem aí? Comente aqui. Eu mesmo, para ser sincero, eu nunca orei pela salvação do Vic. Também não desejo que ele vá para o inferno. Essa é a realidade. Mas vamos lá. Para você que deseja fazer aquela renda maravilhosa, trabalhando do seu celular, no conforto da sua casa, na sua comodidade, você ter uma liberdade aí geográfica, passar mais tempo com a sua esposa, com seus filhos, pois bem, vou apresentar para você a melhor forma de você ganhar dinheiro usando apenas o seu celular, de uma maneira 100% justa e honesta. Primeiro link aqui no comentário fixado, primeiro comentário fixado, na verdade, aqui, tem um link. Você vai acessar esse link e vai mudar a sua vida. Meus amigos, isso aqui é muito bom. Mude de vida você também. Tem gente que já está mudando de vida com isso aqui. No final, vou deixar aqui os testemunhos para você. Tem gente que já começou a mudar de vida somente entrando nesse link aqui. Entre hoje e mude a sua vida. Vamos lá. Se faz necessário eu falar isso aqui, porque tem mudado a vida mesmo de muita gente. Vic Vanilla, como eu disse, é uma figura muito controversa. Desde que eu o vi a primeira vez na rede social vizinha, no TikTok, eu acompanhava ele, e quando eu acompanhei ele, ele era conhecido como satanista. Hoje ele diz que se alguém chamar ele de satanista, ele vai processar. Mas ele era conhecido assim. Depois, ele passou a ser chamado somente de luciferiano. Agora, ele já é judeu, fora de outras religiões que ele já passou. O que eu posso entender é que o Vic tem um conflito muito grande com a sua espiritualidade. Ele não consegue firmar a sua espiritualidade em uma coisa só. Ele caminha entre as espiritualidades procurando algo que possa preencher verdadeiramente o seu coração. Essa é a realidade. O Vic Vanilla caminha entre as religiões procurando algo que possa preencher o seu coração e responder às suas perguntas. Coisa que eu acredito que ele só encontrará no cristianismo. Ele só encontrará em Cristo todas as respostas para a pergunta dele. Mas dito isso, todos nós sabemos da amizade de Daniel Mastral e Vic Vanilla, que foi pequena, foi por pouco tempo, mas parece ter sido intenso, certo? Queridos, o Daniel Mastral também dizia ser um ex-satanista que se converteu a Cristo. Então, ele teve essa convivência com o Evangelho de Cristo e também, nos seus últimos dias de vida, passou ao lado do Vic Vanilla. Isso aí nos leva a entender que o Mastral, sendo um evangélico, falaria de Cristo
para o Vic Vanilla. E parece que o Vic começou a ouvir sobre Cristo e começou a acreditar em Cristo. Vic Vanilla diz que vai abrir uma igreja, mas aí é onde mora o perigo, e aqui eu trago o vídeo para que vocês possam ver. Qual é o perigo disso? Veja esse vídeo onde ele fala que se ele quisesse, ele abriria uma igreja e ganharia mais de R$1 milhão por mês. Depois eu vou colocar o vídeo aqui, um vídeo mais importante, como sempre, vou deixar para o final. Veja isso daqui. Se eu quisesse hoje me tornar um pastor, eu ganharia por faixa de 1 milhão, 1 milhão, 2 milhões por mês. Fácil. Porque pelo meu conhecimento que eu tenho de cabala, de esoterismo, etc e tal, eu faria uma igreja com todos esses fundamentos, só que do ponto de vista cristão. Entende? E eu conseguiria manipular as pessoas muito rápido, e ia começar a mostrar resultados muito rápido, usando técnicas de magia, de bruxaria, de feitiçaria. Isso é o que muitos pastores fazem. Muitos pastores usam ilusionismo, né? Muitos usam o PNL, muitos PNL, programação neurolinguística. Eu cheguei, inclusive, a estar num seminário que tinha pastores de PNL. Cheguei a participar e eles queriam saber como fazer a pessoa achar que ela estava incorporada, possuída, etc e tal. Então, assim, se eu quisesse, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu ficava indo a nível do Edir Macedo. Não igual ele, porque ele é muito cara de pau. Eu não saberia, nem nascendo de novo, você ter um cara de pau. Mas você consegue camuflar aspectos da magia, da bruxaria, dentro das igrejas evangélicas, que é o que o pessoal faz quando tem banho de, como é que fala? Um negócio de rosas brancas na Universal. Rosas brancas é da onde, gente? Lavar os pés lá. Pelo amor, entendeu? Mas eu tô falando assim, dizem que tem embaixo dos púlpitos, né? Assentamentos e tal. Então, pode ser que tenha alguns fundamentos ali de magia, porque eles não são bestas, né? Eu nunca cheguei a... Eu tenho amigos que falaram que sim, que no Universal mesmo tem assentamentos ali debaixo, eu não posso comprovar. Sim, lógico. Mas eu tenho amigos que dizem que sim, amigos do Axé que dizem que trabalhavam para a equipe do Edir Macedo, não para ele em si, porque ele não precisa mais fazer ritual, ele já tá bilionário, mas para a equipe dele em si, para ter uma proteção espiritual, etc e tal. Pois bem, aí que está o perigo. O Vic Vanilla agora aparece dizendo que vai abrir uma igreja, que vai abrir aí uma ONG, tudo em memória do Daniel Mastral. Espera aí. Para abrir uma igreja e contar com o nosso apoio, porque ele conta com o apoio dos evangélicos, o Vic Vanilla, nos últimos tempos, ele está tentando conquistar os evangélicos, está tentando fazer amizade com os evangélicos, inclusive já pediu oração até de pastores, mas para isso, você teria que acreditar em Cristo. Para você ter apoio dos evangélicos, você abrir uma igreja, teria que acreditar em Cristo, assim teria o nosso apoio. Tirando isso, você não seria uma igreja que você iria abrir. Seria uma seita onde falaria dos seus conhecimentos e pronto. Igreja não. Como que você vai abrir uma igreja cristã, uma igreja voltada para o público cristão para falar dos seus conhecimentos e você não acredita em Cristo? E você também disse que se você quisesse virar pastor, você viraria pastor e ganharia uma nota preta. E isso faz com que algumas pessoas como eu, que tenham a orelha meio em pé, já antenado nas coisas, se preocupe se realmente você está passando por uma conversão ou você está tentando novamente migrar de religião e fazer o que você vem fazendo todo esse tempo. Mas, Vic Vanilla, antes de colocar, se você por acaso ver esse vídeo, antes de colocar o restante do vídeo aqui, deixa eu te dar um recado. Eu espero sim que você acredite que Cristo é a única salvação. É o único modo, é o único caminho que leva à salvação. Ele é a única porta. Para você acreditar em Cristo, se você pegar todo o seu conhecimento que você tem, que diz que Cristo não existe, que Cristo é uma invenção dos romanos, que Cristo você nunca vai conseguir aceitar Jesus no seu coração. Comece somente a ter fé. Comece somente a pedir a Ele que se revele a você. Você é um camarada mais inteligente do que eu, mais estudado do que eu, mas eu tenho o que você não tem. Eu tenho a fé em Jesus e tenho experiência com Cristo. Chame Jesus para dentro do seu lar, para dentro da sua habitação. E você vai ver que a sua vida vai mudar. Você nunca mais vai migrar para religião nenhuma, porque Cristo é a única verdade que você precisa. Os evangélicos te amam.
Os evangélicos oram por você, porque eu acompanho você faz um tempão, porque eu acompanho notícias para falar sobre notícia. Não é porque eu te admiro, não. Eu acompanho você porque eu tenho que trazer notícias aqui. Mas eu vejo tantos evangélicos que admiram o seu conhecimento, a sua sabedoria, e acredito que muitos oram por sua vida. Dito isso, perdão porque alguns vão me xingar porque eu falo demais. Veja o restante do vídeo aqui. Não só vamos levantar a igreja, como vamos levantar a ONG também. Vai ser demais, vai ser incrível. Deus age certo por linhas tortas, foge, transcende ao nosso entendimento. Amém, ve amém, shalom a todos. E é isso, acompanhe aí os próximos acontecimentos, compartilhe já esses stories nos seus grupos, da tua igreja, do teu templo, enfim, saudações a todos, eu estou muito feliz porque a memória dele vai ser exaltada e vai ser defendida enquanto estiver vivo, enquanto tiver fôlego nessa boca para louvar a Hashem. Jesus nunca existiu? Não existiu. Quando a gente fala em historicidade... Não, peraí só um pouquinho. Jesus nunca existiu como pessoa. Ele como nunca... pessoa. Não. Quando a gente tá falando em historicidade, por exemplo, eu vou falar que essa cadeira existe. Vamos supor que eu saia daqui, vou passar uma semana lá em casa e eu falo assim, será que aquela cadeira do Daniel existe? Eu tenho que, de alguma forma, vir pra cá, fazer testes se é a mesma cadeira. Não adianta nem eu ver uma cadeira igual. Eu tenho que fazer testes. E aí, no caso dos livros da Bíblia, do Novo Testamento, teste de carbono 14, uma série de validações. Porque não é só ter o livro antigo. Sim. Você tem que saber se realmente não é um livro pseudepígrafo. Então, quando a gente está falando em historicidade de Jesus, a gente tem que lembrar que não tem nenhum historiador, nenhum historiador, podem pesquisar quem quiser, nenhum historiador do primeiro século que conviveu supostamente com Jesus que narra as aventuras, as peripécias desse malandrinho. Quando eu ouvi falar dos evangelhos, eu fiquei chocado, então, porque falaram que os evangelistas, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles eram conjuntos de pessoas, não eram nem eles. Os evangelistas... dando tela azul, né? Os evangelistas, por exemplo, os papiros, os pergaminhos que compõem o Codex Sinaíticos, o Codex Bizantinos, esses livros que compõem aí o começo do Novo Testamento, eles são datados de 100 a 150 anos depois da morte. Da morte de Cristo. Exatamente. E aí o que acontece? Tem alguns mais recentes, 90 anos, 100 anos, mas o P52, P27, que são os pergaminhos mais antigos que nós temos. Quando você vai ler esses pergaminhos, eles não estão na língua de Jesus, supostamente falada por Jesus, né, que é o aramaico, o hebraico. Eles estão em grego koiné. E poucas comunidades de escribas eram alfabetizadas na época, por exemplo, para saberem escrever em grego koiné, que não é a língua de Jesus. E estes pergaminhos que compõem o Novo Testamento também não foram encontrados perto de onde Jesus estava. Não. Foram encontrados perto da Biblioteca de Alexandria. Muito provavelmente, quem escreveu foram copistas egípcios com ideologias neoplatônicas dos gregos e foram juntando aquela miscelânea de ideias. O Novo Testamento, todos os livros do Novo Testamento, eles são assinados, por Mateus, Marcos, João, Lucas. Mas, na verdade, tinha um costume antigo de, por exemplo, junta-se todo mundo aqui da sala e a gente quer passar um conhecimento adiante. E aí a gente vai, cada um colaborar com uma parte, e aí a gente assina como se fosse o Dan. Ou a gente pode ter um pseudônimo, por exemplo. Exatamente. Que nem uma empresa mesmo. Uma empresa responde com o nome dela, né? Não de cada um dos associados. Quase um ghostwriter. Exatamente. O que não significa, Dan, que Jesus não tenha um fator simbólico para quem acredita. Sim. Mas é o mesmo fator simbólico que Buda, que Krishna, que outros também que você pode encontrar. Né? Nós não estamos amarrados nessa historicidade que Jesus realmente existiu. Isso quem faz tem interesses capitalistas por trás, porque leva muito dinheiro, né? E aí vende-se muitas caravanas para Israel. Em Israel, o pessoal confunde muito também. Acha que cristão lá é bem recebido. Não é. Não é. Pela comunidade ortodoxa, não é. Não é. Porque assim, eles chegam lá querendo converter, querer impor a fé deles. E Jesus não é o Messias Os cristãos, dos judeus. fala, né? O cristão vai pra lá e quer converter. E quer converter. E aí eles vão lá, não, mas Jesus pisou ali, olha lá a pegada dele. Ah, não, mas Jesus deu uma fumadinha ali, ó a pontinha ali. Jesus baseado ali. O que eu mais quero visitar, isso eu confesso. O que eu mais quero visitar é a Sepultura. Não tem historicidade. É Sepultura, né? Onde... Não tem. Aquilo é da Flávia Domitila. Uma descendente do Vespasiano que falou que é ali. E aí a galera comprou a ideia. É ali. Constantino era pagão, depois converteu. E vem a Flávia Domitila logo depois, né? No início da Igreja Católica. E fala, era ali, ó. E acabou, porque ela disse, ela era... Quem que é Flávia Domitila? Descendente do Vespasiano, do imperador Vespasiano. Ela começa a morreu aqui. Morreu aqui, é assim que funciona. Se você perguntar pro povo de Israel que vive lá há 3.000 anos, desde Canaã, eles vão falar, não, nunca teve um Jesus aqui que aconteceu tudo isso. O povo judeu mesmo, tá? Não é judeu messiânico. Sim. Porque tem o cristianismo dentro do judaísmo, que é o judaísmo messiânico. Pela comunidade ortodoxa de Israel, quem quiser vai lá conferir. For hoje num ortodoxo e falar, ele vai falar, isso aí não existe. Então Jesus foi criado para
contar uma história, né? Pra De ter alguém ali iluminação, sobre. de espiritualidade, de resistência e tudo mais. É isso que ele foi criado para fazê-lo. E aí, os romanos juntou um picadinho ali dos gregos, um pouquinho dos egípcios, né? Todo mundo deu a sua parcela ali de contribuição, esses povos antigos, que eram unidos, principalmente depois que Alexandre o Grande conquista toda aquela região territorial, ele une tudo, vira uma grande sopa, um grande caldeirão de culturas daquela região. Tá. Porque o Alexandre o Grande traz a Pérsia, conquistou também várias regiões ali da Mesopotâmia, então traz a questão do Egito também, traz a questão da Babilônia. Então, junta tudo, forma-se um caldeirão cultural. E neste caldeirão cultural, começa-se discursos neoplatônicos, vem o platonismo, né, o neoplatonismo, e aí esses filósofos, eles falam, a gente quer contar uma história de alguém iluminado, mesma história do Buda, A mesma gente história precisa de uma personificar essa energia, essa ideia. Bom, também o ressurrecto tem, o Horus também é ressurrecto, o Osíris é ressurrecto, o Mitra é ressurrecto, tudo deuses ressurrectos. Que ressuscitaram, que venceram a morte e voltaram dela. Exatamente. Ereshkigal, por exemplo, que vai lá pro fundo do submundo e renasce. Tem essa história também, embora não fale assim na Bíblia, mas que Jesus teria visitado os infernos. Mesma coisa, mesma ideia do cara que morreu, que se deparou com as próprias sombras, venceu, transcendeu e se iluminou. É o mito do herói. Isso é muito comum. A jornada do herói que eles falam. A jornada do herói. O maior êxito da igreja e das religiões, principalmente da católica, é o morreu por você, né? Exato. Quando eles falam assim, Vicky, mas Jesus morreu por você, meu amor. Então foi trouxa. Pra mim é um trouxa. Pra mim morreu, como assim morreu por mim? Tipo, o cara tá pegando os meus pecados, então beleza, então eu vou começar a fazer o que eu quero, matar todo mundo, né? E é o que eles fazem, né? Porque pela Torá, pelo judaísmo, ninguém pode morrer pelas tuas transgressões, ou ninguém pode ser o intercessor entre você e Deus. É como se eu fizesse um crime e outra pessoa fosse presa. Exatamente. Né? Pela Kabbalah, você e Hashem, você e Ein Sof, Elohim, nós temos uma conexão muito própria. O ser humano e Deus, ele tá em constante conexão. Não tem um intermediário. Não precisa de alguém. Não precisa. Fala pra ele lá. Exatamente. Quando que você coloca o intermediário? Quando você quer que a população obedeça uma pessoa, ao invés de cada um se conectar com Deus à sua forma. Sabe quem morreu por mim? Minha mãe. Que a partir do momento que você nasce, a vida dela acaba. O Jesus é mais uma forma também de tirar a mulher da jogada. Os milagres de Jesus, se você pegar livros de historiadores da época, historiadores romanos, aqueles milagres você vê pelo menos uns 20 imperadores romanos fazendo. Porque os romanos eles gostavam de falar assim, o nosso imperador curou o cara da cegueira, o nosso imperador fez o outro andar. Isso era um costume de idolatria dos romanos. Então, não tem material histórico nenhum. O Santo Sudário, por exemplo, já foi comprovado que é uma farsa. O Santo Sudário, eu falei de Santo Sudário no episódio aqui. Então o Santo Sudário é uma farsa. Uma grande farsa. Que é o pano que teria envolvido Jesus e faz a imagem dele. A imagem de Jesus branco, com os olhos azuis, aquilo vem da cultura ariana. Inclusive a Igreja Católica apoiou muito essa cultura ariana de que os brancos são a raça superior. E, inclusive apoiaram o Holocausto e as políticas lá do bigodudo, que eu não vou falar o nome. A Igreja Católica foi conivente com o bigodinho. Com o inominável. Com o inominável H. Eu vi esses dias, a gente tá falando de Jesus, você respondendo uma pergunta naquelas caixinhas do Instagram, e aí um cara pegou e falou assim, falam que o nome de Jesus tem poder. Ah, sim. Qual que é o poder do nome de Jesus? Aí você... eu vou te falar qual que é o poder do nome de Jesus. Foi uma pergunta muito interessante você tocar nesse assunto. Uma pergunta que é assim, é verdade que o nome de... Ele falou assim, não, o nome de Jesus, ele afirmou categoricamente, o nome de Jesus é usado para exorcismos. Ele afirmou, ele não foi uma pergunta. Primeiro que exorcismo acontece desde a Babilônia da Mesopotâmia, que eram os Dibuks, por exemplo, e chamavam-se outros deuses para exorcizar os espíritos negativos. Tá? Exorcismo não é uma coisa da Igreja Católica, não. Também é um costume pagão. Segundo, que o nome de Jesus não foi usado só para exorcizar, né? Até onde eu sei, ele foi usado, por exemplo, para enfiar ferro quente na vagina de mulheres durante o período da Inquisição, procurando a marca da bruxa. Eles enfiavam ferros quentes dentro da vagina das mulheres, e se ela sentisse dor, é porque ela tinha a marca da bruxa. Isso está relatado no Maleus Maleficarum, que é um livro da Idade Média, um código de conduta dos inquisidores católicos. Mas quem fazia isso? Os inquisidores católicos. Durante a Santa Inquisição. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus também. Diogo Cão colonizou a África e trouxe os escravos para o Brasil. Em nome de Jesus. Porque eles eram uma raça inferior. Não chamados de raça inferior. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus começou-se a escravidão. E em nome de Jesus, na guerra de sucessão nos Estados Unidos, de secessão, na guerra civil norte-americana, pendurava-se negros e botava-se fogo. Na cruz. Pendurava-se, colocava fogo na cruz. O símbolo da Ku Klux Klan é uma cruz. São cristãos. Então, assim, os canibais de Garanhuns, cristãos. Então, o nome de Jesus, ele serve para muitas coisas. Para as maiores atrocidades do mundo. Para o maior derramamento de sangue.
Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Eu me chamo Ed Fernandes, tá? E é um prazer estar aqui no canal do nosso irmão, o Eric Soares. Eu vim aqui trazer uma oportunidade para todos vocês, tá? Que acompanham o canal dele, que seguem ele. Eu conversei com ele, né? Nós conversamos sobre essa oportunidade que vocês vão ter aqui através desse anúncio, tá bom? Gravei esse vídeo aqui rapidinho já para convidar vocês para que vocês cliquem aqui nesse link, tá? Aqui abaixo no comentário fixado e me chama no WhatsApp aqui que eu vou ensinar vocês, tá? Eu mesmo vou ensinar vocês de como você está faturando de 1.000, 2.000, 3.000 reais por mês ou muito mais do que isso aqui apenas usando o teu celular, tá bom? Então não perca tempo, clique agora e chama lá no meu WhatsApp que eu vou ensinar vocês como funciona, tá bom? Já adianto. Pode ficar em paz, tá? Não tem nada a ver com pirâmide, não tem nada a ver com joguinho de aposta, não tem nada a ver com essas baboseiras, tá? Que eu creio que vocês têm visto aí na internet, tá? É um trabalho honesto, seguro, que não atinge nossos princípios como cristão, tá bom? Então, chama lá.